Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. A seleção faz seu primeiro amistoso após a Copa do Mundo, né? O técnico Ramon Menezes está como técnico interino da seleção brasileira. Ninguém sabe ainda quem vai assumir a seleção brasileira, né? A expectativa é que o Ancelotti seja o novo técnico da seleção brasileira, né? Mas ainda estamos aguardando, pode ter alguma modificação ainda no comando técnico da seleção brasileira, né? O primeiro amistoso não temos Neymar lesionado. O Rodrigo assumiu a camisa 10 da seleção brasileira, na minha opinião, mais um erro, né? O erro da Copa do Mundo foi querer botar Rodrigo para fazer a função de Neymar, coisa que, na minha opinião, ele não faz com maestria, né? E novamente na seleção brasileira ele deve fazer essa função do Neymar, né? Parece que não tem nenhum jogador no mercado que possa ser convocado para a seleção brasileira para poder fazer a função do Neymar, né? Para mim, mais um erro, né? E vamos aguardar para ver como que vai jogar a seleção brasileira nesse primeiro amistoso contra a seleção do Marrocos. Eu vou deixar, galera, o link na descrição também. Cresce direitos autorais e ESPN do Grupo Disney. Marrocos. O Brasil é uma novidade, né? Porque o Brasil tá A gente não tem ideia do que vai assistir em relação à seleção brasileira. Não duvidem desse homem, Nunca. Vinícius Júnior. Ah, bom, Você que está falando susto do que eu Ramon. tomei agora. Não, ele apontou no vídeo desse homem. Eu vi o Ramon ali, o primeiro que eu olhei. Foi do Vinícius Júnior, entende? Já que você perguntou, você que perguntou, quem é favorito então? Marrocos. Aí. Quem é favorito? Joga em casa. Não tem. Joga apoio da É medroso, né? Não. Apoio da torcida. Brasil, Cara medroso, rapaz. Não é Fala todo logo, jogo. quem é Eu favorito? concordo É com o o Brasil professor. pela camisa, porque tem Vinícius Júnior? Não, o Brasil tem jogadores muito bons. É que a gente não sabe o que vai ser da seleção brasileira. Marrocos em casa. Então, fez uma grande Copa do O Mundo. William Tavares diria, a torcida vai ganhar um jogo. Mas o Brasil tem jogadores melhores, em mais posições. O Brasil é uma incógnita, mas o Marrocos não tem um Vinícius Júnior. Vamos ouvir o Não Vinícius só um Júnior. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, falando sobre Ancelotti, sobre a ausência de Neymar, olha aí. Pra mim é um pouco difícil falar sobre esse assunto, né? Que se eu tiver ele na seleção eu não vou ter no Real, e se eu tiver no Real eu não vou ter na seleção, mas Ancelotti é o melhor treinador que eu já tive. Eu sempre tenho um carinho muito grande por ele por mim, e acredito que ou aqui ou no Real ele vai não só me ajudar, mas vai ajudar ambas partes. Eu e o Rodrigo temos o Ney como ídolo, e o Ney não pôde vir nessa, e ter o Rodrigo como 10 da seleção é muito feliz para ele, muito feliz para nós, e que a gente fica sempre feliz pela conquista um do outro, e agora é seguir forte para fazer um grande jogo no sábado. Tá aí o Vini Júnior, professor, exaltando o professor Ancelotti do Real Madrid. Já se garantiu. Talvez da seleção. Já se garantindo? Até pra ele vai ser muito Ele bom. não precisa disso. Não precisa. Só na bola. Mas é sempre bom fazer aquele social, né? Se colocar a favor. Ele é a bola da vez, a gente tá falando muito de Neymar aqui ainda, mas ele é a bola da vez na sucessão como o principal jogador da seleção brasileira. Pelo menos na prática, né? O Neymar é, na teoria, há mais de uma década. Mas, na prática, o Vinícius Júnior é o grande candidato. Ele, o Rodrigo, é uma bela geração, viu? Uma bela geração. É pena que não vai dar para avaliar essa questão. A gente brinca muito com o ramonismo, né? Esse ramonismo provisório. É coisa para um jogo só. Daqui a pouco vem o novo homem aí e outras ideias, outro direcionamento. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que, como você acabou de dizer, outras ideias, ou um outro técnico, pensamento diferente e tal. Aqui é uma fase passageira. Mas é válido, não é válido você testar, dar oportunidade para jovens ou para Muito jogadores legal. como Rony, Vitor Roque e outros? Muito legal. E a gente não quer nunca... Veiga. A gente não quer nunca o mal de ninguém, nem do ponto de vista físico, mas há males que vêm para bem, no sentido de que a ausência do Neymar propicia mais espaço para isso. Né? É um jogo que a seleção brasileira vai estar livre daquela coisa do Neymar, vai escalar o Neymar, não vai escalar o Neymar, vai substituir o Neymar, não vai substituir o Neymar. Não tem Neymar. Portanto, tem mais espaço para quem precisa mostrar serviço. Diga, Rafael Prates. Mas estou com o professor. É um amistoso, obviamente, muito importante. Primeiro do Brasil, depois da Copa do Mundo. O Ramon me parece que ficou muito à vontade para formar uma lista sem preocupação do que vai ser daqui em diante, do que ele vai deixar de legado. É um período muito curto o Ramon como treinador, né? Ele está de passagem como técnico da seleção brasileira, a gente imagina que seja isso. E o Ramon tentou mesclar jogadores que têm
muito serviço para prestar para a seleção brasileira ainda, mesmo jovens, com alguns que foram campeões sul-americanos com ele no Sub-20. Né? O Andrei fez um sul-americano que foi eleito o melhor jogador da competição. Ele chamou o Mikael, goleiro do Atlético Paranaense, para, me parece, se ambientar com um grupo de atletas mais experientes. Essa é a cota do terceiro goleiro, né, Prates? Exatamente. Muitos técnicos já fizeram isso. Chamou os dois jogadores do Palmeiras, que não foram para a Copa do Mundo, mas estão em um momento já muito bom, muito tempo no Brasil. Então acho que o Ramon aproveitou muito bem para, entre aspas, atender muitos pedidos, muitos desejos e também observar jogadores jovens com um grupo de jogadores mais consagrados, né? Então vai ser muito importante por isso, Abel, para a gente observar realmente como que vai ser esse plano do Ramon para um jogo contra uma seleção que fez uma grande Copa, com uma seleção marroquina, e para a gente observar qual vai ser o futuro, talvez, do Andrei daqui a pouco na seleção brasileira, do André na seleção brasileira, se vai continuar, dos dois do Palmeiras, o Veiga e o Rony. Para isso é muito interessante. Eu tenho uma pergunta. Você falou 2 do Palmeiras, são 3, na verdade. E quando é que o melhor goleiro brasileiro vai ser o goleiro titular da seleção brasileira? Quando é que o Everton vai ter chance, uma sequência como titular mas sabe da o seleção difícil de brasileira? responder isso, Abel? A gente precisa saber qual vai ser o próximo técnico da seleção brasileira. Porque, primeiro, o quanto o Ramon vai abastecer o próximo treinador de informações. Certamente quem vai chegar vai perguntar para quem estava na CBF como que estava a coisa, o que eles têm de relatório, de informação, e vai trabalhar dali em diante. Então, o Ramon, certamente nessa semana que ele está trabalhando com jogadores, ele observou algumas coisas, ele tem algumas avaliações, mas estou com você. Se fosse o Everton goleiro... Comigo? Não, acho que ele... Para mim, o Everton... goleiro tranquilamente. Com todo o respeito aos outros, mas para mim ele é o melhor goleiro brasileiro. Você concorda? Concordo, mas acho a diferença pequena entre eles, Abel. Mas se fosse o Everton, está muito bem escalado. Seria o meu também. E até por isso ele precisa, pelo menos, de mais chances, né? Mas deve jogar o Ederson, deve começar o Ederson, Cara, né? fecha o gol, faz milagres com a camisa do Palmeiras faz tempo. Foi goleiro da seleção olímpica. E é uma corrida contra o tempo, até pela idade dele, para a próxima Copa do Mundo, que é um período ainda mais curto. Mas se vier o Ancelotti, eu acho que as chances dele continuam sendo pequenas. Porque a visão do Ancelotti, em princípio, é uma visão do futebol europeu. Claro. Ele está vendo os goleiros que vem sendo convocados, né? Mais do que ele vê o Everton. Ali tinha uma pergunta sobre quais os convocados que mais empolgam. Mais do que empolgar, eu diria quais os que despertam mais curiosidade. Isso sim. Né? Imagino que esse jogo não pode acabar sem a gente ver o Veiga, sem a gente ver o Rony. Esses dois, principalmente. Eu quero ver esses caras jogando na seleção. O Robert Renan tá, né? Tá. Ele jogou no Sul-Americano Sub-20 também, com o Ramon, né? Vitor Roque também. Vitor Roque, Andrei. O Ibanez é um nome interessante. O Ibanez estava na concorrência para ir para a Copa, acabou perdendo o lugar para o Bremer, mas há jogadores interessantes para se observar nesse novo ciclo. Eu só não me iludo muito com essa história de que é bom a seleção não jogar com o Neymar. Claro que precisa ter alternativas ao Neymar, precisa até começar a pensar a seleção num ciclo e numa fase sem o Neymar, mas eu não acredito que seja já nesse ciclo para a Copa de 2026. Eu acredito que o Neymar vai chegar em 2026 com condições de disputar a Copa e dificilmente, mesmo que seja um técnico estrangeiro na seleção, vai se abrir mão do Neymar jogando, se ele estiver fisicamente em condição. Então é preciso que se tenha alternativas táticas, variações, mas não se iluda com o resultado. Vai jogar contra Marrocos, um time que tem a base da Copa do Mundo, jogadores muito experientes, um time que foi semifinalista de Mundial, mas é um amistoso, a rotação é diferente, em casa vai ser um jogo até com ambiente de festa para Marrocos. Se a seleção vence, joga bem, não se pode criar a ideia de que... acabou a Neymar dependência. Não, acabou o Neymar, não joga mais, a seleção tem alternativas. É só um amistoso e é preciso ainda... A gente precisa que essas novas lideranças da seleção apareçam em campo também. Vinícius Júnior, não há dúvida de que no cenário europeu, Vinícius Júnior tem jogado mais que o Neymar. Ele tomou esse posto de principal jogador brasileiro na Europa. Mas e na seleção? Como funciona? A seleção, para mim, ainda tem uma hierarquia técnica muito visível em que o Neymar está no topo. Então é preciso que jogadores também deem resposta, sejam decisivos, como o Neymar na seleção, e por mais que na Copa não tenha aparecido como se esperava, o Neymar, se a gente analisar toda a passagem, toda a trajetória dele na seleção, foi um cara que sempre correspondeu.
Então é preciso que esses jogadores também apareçam para que a gente consiga vislumbrar uma seleção sem o Neymar depois de 2026. Eu concordo com você, acho que o Neymar deve continuar, porque ser ainda um grande craque, como sempre foi. Só a única coisa que me preocupa é a preparação dele para a próxima Copa, que na minha opinião o foco, a preocupação, a preparação não deve ser só no ano da Copa, deve ser a carreira toda e o ciclo inteiro. Como quando a gente fala de atletas olímpicos, normalmente o cara fala num ciclo olímpico. Então estou fazendo uma comparação. O ciclo de Copa começa já. Sem dúvida. O ciclo da Copa de 2026 para os jogadores brasileiros começou, na minha opinião, no dia em que a seleção foi eliminada para a Croácia. Concordo. Ali começa. E não em janeiro, fevereiro ou março de 2026. Só acho isso. E baseado nisso eu tenho uma pergunta. O futebol que o Neymar tem jogado em relação ao futebol que ele já jogou, te agrada? Está muito perto? Está muito longe? O que você acha? Ele começou o ano de 2023 mal, mas a temporada, que é no meio do ano, ali ele empolgado para a Copa, até o Mundial ele jogava muito bem. Até despertou-se essa esperança de que o Neymar poderia fazer a Copa da vida pelo que vinha jogando pelo PSG. Acaba se frustrando, se lesiona no primeiro jogo da Copa, mas eu vejo que o Neymar, na seleção, ainda é imprescindível. Mesmo essa fase oscilando, não acredito que seja permanente, o Neymar vai continuar jogando mal a carreira inteira, mas ele pode também observar as imagens de ontem, que a gente viu no Monumental de Nunes com a Argentina. O Messi sendo consagrado, o torcedor argentino reconhecendo tudo que ele representa, mas esse reconhecimento vem porque houve dedicação, porque houve um Messi... O próprio Cristiano Ronaldo, né? Ainda defendendo a seleção portuguesa. Claro, e o Messi também soube fazer uma leitura do que faltava para ele, dessa argentinidade que o torcedor não via, e o Messi passou a até incorporar um personagem diferente quando vestia a camisa da seleção. Então é importante para o Neymar captar esse sentimento que se tem sobre ele, que é um talento inegável, mas que falta, em alguns momentos, essa entrega, um compromisso, não só com um ano de Copa, mas com um ciclo e um objetivo que deve ser tratado como algo de médio e longo prazo. Não, e tem uma coisa que o Breler falou, que eu concordo com ele, que me parece que esse amistoso contra Marrocos pode dar algum sinal em relação a isso. A gente vai ter de ver depois se o Neymar, quando ele, por exemplo, não for convocado, a reação dos outros atletas, né? Vinícius Júnior nós ouvimos aí falando, e o Rodrigo também trata assim, esses jogadores mais novos, eles tratam o Neymar como ídolo. Mas essa idolatria deles não pode se tornar algo que os iniba para jogar com o Neymar. Eles têm de ter o Neymar, tudo bem, como ídolo, é uma referência do futebol brasileiro, é o grande craque do Brasil. Agora, esses jogadores, muitas vezes, quando jogam com o Neymar, é uma impressão que eu tenho, eles procuram muito o Neymar para jogar. Então, eles não são, às vezes, os jogadores dos clubes deles, que eles jogam com uma certa liberdade para driblar, fazer uma jogada de improviso. Por ter, talvez, o Neymar como grande ídolo, como uma referência na seleção brasileira, não sei se eles ficam um pouco inibidos ao jogar com o ídolo. Mas isso é meio inevitável, né, Prates? A gente enxerga no Grêmio, por exemplo. Chega o Luis Soares, o impacto é todo mundo querendo jogar com ele. O Hulk no Atlético. Então, quando se tem figuras desse tamanho, é difícil um jogador não se entusiasmar. Exatamente, mas eu entendo seu ponto. Eles ficam inibidos a ponto de não jogar o que eles talvez tenham condição de jogar. Não é que o Neymar atrapalha, é uma postura muitas vezes deles. Eu tô jogando com um ídolo. Tá o Neymar ali para receber a bola, vou tocar pro Neymar. No caso o Neymar ali, procuro muito Neymar. É o Neymar que vai resolver, é o Neymar que vai fazer. Esse é o momento para isso, né? Tem condições de resolver e não vão resolver um jogo, como eles resolvem, por exemplo, o Real Madrid. A Argentina resolveu muito bem isso com o Messi na Copa do Mundo. Teve aquela coisa da reverência, Exatamente. Mas funcionou como time. E eu acho que o futuro do Neymar... Julián Álvares apareceu muito, fez gols todos importantes. Eles, né? Agora, eu tenho para mim que esse outro ciclo para a Copa do Mundo, primeiro a gente vai estar falando no Neymar de 34 anos já. Eu tenho minhas dúvidas porque ele não é propriamente aquele atleta, né? Então, um Neymar com 34 é diferente de alguém que se prepara. Sofre tem muito, sofrido com muitas contusões. Sofre muito com lesões já faz alguns anos. Muito. Por isso que ele tem que se tratar. E momentos decisivos. Se cuidar, né, mais. Não se tratar, se cuidar. É momento decisivo de Champions, é momento decisivo de Copa do Mundo. E tenho para mim, e acho que isso vai ser bom, o holofote de principal estrela do Brasil vai sair um pouco do Neymar. Principalmente se o técnico for o Ancelotti. Aí nós vamos viver uma era, que bom, de Vinícius Júnior, de Rodrigo, e talvez isso seja bom para o Neymar. Não pessoalmente, individualmente, aquela coisa, eu acho que já passou aquela fase dos prêmios individuais, de mudar de clube para ser o melhor do planeta, coisa que ele não conseguiu.
Eu acho que dificilmente vai conseguir. Mas talvez ele tenha finalmente companheiros para dividir esse fardo, que foi um problema do Neymar desde sempre, né? Nunca no Brasil nós tivemos um craque tão solitário como ele era. Diga, Caco. Não, tem um aspecto que o Prats colocou que eu temo pelo contrário. Agora é a hora desses jogadores sem o Neymar, porque ele é o protagonista. Não só tecnicamente, o Vinícius Júnior e o Rodrigo, principalmente o Vinícius Júnior, tecnicamente pode ser o protagonista, essa é a grande questão. Mas a liderança do Neymar é muito forte no grupo, né? Isso o Casimiro certamente assume ao natural, tanto que vai ser o capitão, inclusive escolhido pelo Ramon. Mas eu temo pelo contrário, os jogadores, quando não tiverem o Neymar, não conseguirem jogar, não conseguirem serem protagonistas tecnicamente. O contrário, agora é a hora deles de aproveitar isso. Por isso que é curioso ter outros jogadores. Mais do que isso, nesse momento tem algumas coisas que não estão acontecendo, que aconteciam, não tem o Tite, não tem Fred, não tem Alisson, tem outras mudanças na seleção, é uma outra seleção diferente e tem jogadores novos no elenco. É meio que, claro, usando uma expressão, não é que seja uma peneira, mas é um novo momento com um técnico interino que está tudo muito aberto, tudo muito solto. Só que é um baita de um adversário o Marrocos. O Brasil tem que se impor, pelo menos em futebol, contra esse adversário. E talvez na questão da personalidade, o Neymar pode não jogar bem, mas da personalidade, do futebol, da atitude, eu não estou duvidando. Mas caso isso não aconteça, vai ficar aquela impressão de que o Neymar fez falta. Com o Neymar eles se sentem mais seguros, eles jogam mais. Foi assim na Copa, quando o Neymar se machuca. Toda vez que o Neymar se machuca na Copa, ou antes de uma Copa, ou antes de um jogo, o Brasil sente muita falta. Agora, o Brasil tem que ser protagonista não por um jogador só, pelo conjunto. Claro que um mais em algum jogo, outro mais, como o Messi é na Argentina, é inegável. Mas o Neymar não tem esse protagonismo do Messi. Não é desse tamanho de protagonismo. É isso que o Brasil tem que enxergar. Ele é importante, mas ele não é esse ícone como é o Messi para a Argentina. Não porque ganhou o título, mesmo sem ganhar, sempre seria. O Messi é outro padrão nesse aspecto. O Neymar tem que se colocar no seu lugar como um protagonista importante de liderança técnica para que os jogadores se sintam mais à vontade, como falou o Prats. Mas eu temo por isso. Se não forem bem, se alguns não conseguirem mostrar o seu futebol, vai ficar aquela impressão, mas se tivesse o Neymar, o time seria melhor com ele. Galera, a seleção brasileira parece que não aprende com os erros, né? Passa anos e anos e é impossível que não tenha um jogador que possa substituir o Neymar quando ele estiver lesionado, tem que ficar improvisando os jogadores. Aí convoca jogador que joga na posição, mas o cara não joga. Aí tem que improvisar, beleza, o Rodrigo ele não joga naquela posição, o Rodrigo joga mais pela beirada do campo. Na Copa do Mundo testou, na minha opinião não deu muito certo, e novamente agora em amistoso, né, o Ramon vai utilizar o Rodrigo como o jogador ali que vai fazer a função do Neymar. Para mim o Rodrigo para mim ele tem qualidade, mas ele é muito lento para poder fazer a função que o Neymar faz. Na minha opinião ele é lento e não dá. Não dá, um jogo ou outro, dependendo do time dá, mas pensando futuramente não dá. Tem que preparar um jogador para poder substituir Neymar, porque eu não tenho garantia de que Neymar vai estar na próxima Copa. Não sei se Neymar vai estar bem fisicamente, não sei. Não dá para contar, não pode mais ficar jogando uma Copa a mais, né, nas costas do Neymar, esperando que é o Neymar. Claro, o Neymar, na minha opinião, é o melhor jogador brasileiro, jogador que tem mais habilidade, mas na minha opinião, o Neymar não tá maduro ainda para poder decidir uma Copa sozinho, não tem condições, não é só um jogador. Se tivesse outros 2 jogadores, 3 jogadores do nível do Neymar, talvez, quem sabe, né? Porque não dá para jogar só nas costas do Neymar. O Neymar para mim é craque, é gênio, mas não tem como. Não tem como, a seleção brasileira toda vez erra muito. Eu entendo que metade desses jogadores não vão estar na convocação quando vier um novo técnico. Essa é verdade. Muitos jogadores que estão fora vai voltar tudo. Aqueles jogadores voltam tudo, não adianta. Quando vem técnico, eles olham só para a Europa, olham para esses jogadores, entendeu? Aí eles olham as estatísticas lá, ele jogou bem um jogo lá no time. Aí vem para a seleção, na seleção o cara não joga nada. É sempre assim, não adianta e não vai mudar. Seleção brasileira vai ser sempre assim. Vantagem para o jogador que joga na Europa, né, que me preocupa um pouco, é esse fato de não ter um jogador para poder substituir o Neymar. Tem que improvisar o Rodrigo, entendeu? Se você convoca outros jogadores, tem que testar, cara. Eu quero saber se o Rafael Veiga vai ser testado nesse jogo, entendeu? É um amistoso só,
Vamos ver como é que vai ser, se vai testar os jogadores, porque é complicado. Às vezes o jogador é convocado uma vez, não é testado nem nada, não é levado outra vez. Aí não faz sentido você levar um jogador se você não testou. Porque seleção brasileira, quando você convoca, é para testar. E a provável escalação da seleção brasileira é com Ederson, Emerson Royal, Éder Militão, Ibanhas, Alex Telles, Casemiro, Andrei, Lucas Paquetá, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque. Galera, essa é a provável escalação da seleção brasileira contra a seleção do Marrocos. Lembrando, na minha opinião, a seleção do Marrocos é a favorita nesse jogo, porque pelo que fez na Copa, é uma equipe que já vem jogando junto, então a seleção brasileira, por ter muitos jogadores diferentes, é claro, a qualidade eu coloco da seleção brasileira, mas o fator aí de vir jogando junto eu coloco para a seleção do Marrocos, né? Mas tudo pode acontecer nesse jogo. É um jogo aí também que os jogadores da seleção vai querer mostrar futebol, então eu coloco aí que a seleção brasileira deve vencer esse jogo. Galera, esse foi o vídeo do nosso canal. Deixa a opinião de vocês nos comentários aí sobre a seleção brasileira e também sobre o Rodrigo fazer a função do Neymar. O que vocês acham? O Rodrigo realmente é o jogador ideal para substituir o Neymar? Coloca nos comentários a opinião de vocês. E não esquece também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.